Boa noite, nação brasileira. Estamos aqui de novo, novamente, para perturbar todo mundo aí, transmitindo ao vivo e a cores para todo o Brasil, quem quiser nos ouvir, diretamente de Serquila, sede do Anjo do Império, e dos estúdios da Web Rádio Brasil Imperial, de Serquilho, São Paulo, Serquila, capital da paz mundial. E estamos, assim, no dia 3/6/2020, o ano do Imperador. E Deus está a iluminar o caminho que nós devemos trilhar para resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros, né? E hoje nós vamos trazer de novo, né? Que parece que a semana passada não deu para a gente conversar tudo, né? Então nós trouxemos aí o senhor Cássio, o senhor Cássio Guilherme, do movimento integralista e linearista, para a gente acabar de comentar. E hoje, especificamente, a gente vai fazer duas partes, né? Para. Oxê! Peraí, tem alguém me chamando, peraí. Opa! Já estamos ao vivo e a cores. Manda! Como é que tá a situação? Já estamos ao vivo e a cores. Eu estou esperando o César entrar. Beleza? O Marcão entrou e sumiu. Ele já está voltando. Beleza, envia comentários. Então, a semana passada, né, nós não conseguimos falar tudo o que queríamos, né? Então, trouxemos de volta aí o Cássio. Boa noite, Cássio. Anauê. Boa noite, Anauê, a todos os camaradas aí do Brasil, né? Gostaria de agradecer novamente aí ao Arlindo o convite, gostaria de agradecer ao César também, lá de Itu, e ao Rogério, né, que esteve aí com a gente semana passada, e estamos aí à disposição para continuar os assuntos, que são assuntos muito complexos, né? São assuntos que exigem muito tempo e a gente não tem muito tempo, né? Então a gente tem que resumir ao máximo. Obrigado aí, Anauê. Antes de começarmos assim, quer explicar o que é o Anauê? Então, o Anauê é uma saudação que foi criada, né, durante o período da Ação Integralista Brasileira e de princípio, né, Tupi-Guarani. Na língua Tupi-Guarani, o Anauê quer dizer você é meu irmão, né? Você é meu camarada. Então, a gente usa essa saudação que foi proposta pelo Miguel Reale, né? O chefe nacional integralista Plínio Salgado acatou aí e a gente usa até hoje. Opa! E hoje nos comentários aí teremos o nosso Marcos Ferrari, lá dos estúdios da Web Rádio Brasil Imperial de São José dos Campos, o Monarquia Livre e Intervenção Imperial. Boa noite, Marcos Ferrari. Muito boa noite, Arlindo. Muito boa noite a todo mundo que está assistindo essa transmissão. Um abraço aí ao Guilherme, o Cássio Guilherme. Estamos muito felizes aí por ter um integralista aqui conosco. Estamos muito felizes, Arlindo, porque o canal Monarquia Livre atingiu mais 4.000 inscritos nos últimos dias e já ultrapassamos a barreira dos 45.000 inscritos. Então, quero agradecer muito aí ao povo brasileiro pela credibilidade e também um grande abraço. Eu não conheço pessoalmente, mas um dia quero conhecer o nosso querido juiz corregedor, Oscar Aníbal Chapano, que está realmente fazendo estremecer a internet, Arlindo Amaro. Ele é juiz do... Ele é juiz da onde? Não é do Tribunal de Haia, é? Ele tem também essa atribuição do Tribunal de Haia. Sim, ele pode condenar as pessoas aí à pena de morte, ao fuzilamento. Aliás, o juiz, ele atua em 183 países e também países muçulmanos. Ele é um juiz arbitral, internacional. Então,
é realmente um cargo extremamente importante, porque ele faz a ponte entre, por exemplo, uma favela, o crime organizado e o juiz que está ali cuidando daqueles processos, ele pode ali fazer um meio de campo, diminuir conflitos, ou mesmo o juiz arbitral pode ajudar a liberar cestas básicas, enfim, ele tem várias atribuições, além de voz de prisão e muitas outras coisas mais, e ele é uma das pessoas que ele é chamado de narco, ele é o caçador de narco-governantes, traficante, bandido, ele vai para cima mesmo e joga lá no Alasca, Arlindo Amaro. Bom, hoje vamos ver se a gente faz só 1 hora, né? Para não cansar as pessoas aí. E nós vamos dividir o programa em 2 partes, né? A primeira foi os assuntos que faltaram aí que o Cássio vai falar conosco, né? E a segunda parte, quais os benefícios da monarquia quando ela voltar para o povo brasileiro, né? Ô, Cássio, quer se apresentar? Falar o que é o movimento integralista, para quem não assistiu, quem nos assistiu a semana passada. César Jacques, eu já mandei o convite para você, eu não sei se você está tendo algum problema aí, mas eu já mandei o convite aí pelo Zap, para você entrar. A palavra é toda sua, Dom Cássio. Bom, na semana passada, o programa já foi bastante produtivo, né? Foi bastante efetivo. Nós colocamos aqui para os camaradas aí, e os simpatizantes, né, que o trabalho do movimento integralista e dos monarquistas tem vários pontos em comum, né? Tem várias convergências, e na atual situação do país, nós visualizamos aí que seria de extremíssima importância que esses movimentos aí, ditos patrióticos, né, conservadores, se unissem em torno de um objetivo, em torno de uma colocação assim, comum. Eu acho que isso daí é muito importante, ficou claro no programa passado, né? Eu expliquei aqui para os ouvintes aí, né, para aqueles que não têm o conhecimento mais aprofundado. A Ação Integralista Brasileira, ela teve o seu lançamento, né, com o Manifesto de Outubro de 1932, a partir da Sociedade de Estudos Políticos, né, e ela foi iniciada, então, no dia 7 de outubro de 1932, sob o comando do escritor e jornalista, nosso chefe nacional, Plínio Salgado, né. A Ação Integralista Brasileira, na sua primeira geração, né, que é definida hoje pelos estudiosos, ela foi até 1937 com o golpe do Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, né? E nesse período aí de 5 anos, a Ação Integralista Brasileira passou de movimento, né, um movimento de massa, o primeiro movimento de massa do Brasil, ela passou, então, desse status para o status de partido político, no Congresso de Petrópolis de 1935. E a Ação Integralista Brasileira, então, se tornou o primeiro partido de âmbito nacional, né, porque na época os partidos, quase todos, na década de 30, ainda eram estaduais, né? Mesmo o Partido Comunista do Brasil, que foi fundado em 1922, ainda não tinha uma amplitude territorial nacional, e a Ação Integralista Brasileira obteve, então, esse status, né? E conseguiu mais de 1 milhão de adeptos. Quer dizer, se tornou, e até hoje, é o maior partido político da história do Brasil. Porque o maior partido político que nós temos hoje, que é o PMDB, não chega a ter 2 milhões de filiados, né? E se nós fizermos a proporção da época, para uma população de 32 milhões de habitantes, o maior partido hoje, para se comparar à Ação Integralista Brasileira, deveria ter em torno de 8 milhões de filiados, o que não existe, nem chegou perto disso, né? Então, esse trabalho da Ação Integralista Brasileira foi continuado aí, logo após esse período aí do Estado Novo, né, com o Partido de Representação Popular. Depois que o chefe morreu, em 1975, nós também tivemos vários grupos que deram continuidade a esse trabalho, né? E durante essa caminhada do integralismo no Brasil,
nós tivemos vários monarquistas, né? Participaram vários monarquistas aí junto com a gente. Por isso que eu acho que esse momento é bastante importante aí, da gente convergir interesses. Oh, com certeza, né? O assunto que nós faltou a semana passada, deixa eu ver aqui quem que tá aqui. Já temos aqui 5 comentários. Vamos ver aqui. O Adão Bosco. Oh, boa noite, meu amigo Dom Bosco, aqui de Sequilho. Alan Rodrigues, Ave Império, Ave. Aldebran, Aldo. A restauração da monarquia constitucional do Brasil só vai ser realizada através de negócio com os grandes partidos políticos brasileiros para o diálogo que a família imperial brasileira deixa suas diferenças de lado e também deixa as rixas com as Forças Armadas Brasileiras. Isso foi quem falou, foi o Aldebran. O Brira. Enquanto a militância monárquica estiver sob a ação de chupar o ovo da República, oh meu Deus do céu, pode esquecer sua restauração. Ai, ai, ai. O Marcão deu... Boa noite aí para todos que estão nos assistindo, né? Gostaria que vocês comentassem aí, fizessem pergunta, né? Ai, ô Bira, dá um tempo, Bira. Oh, meu Deus do céu. O Marcão, você quer fazer alguma pergunta para nós iniciarmos? Particularmente, eu vi o movimento integralista sempre nos eventos da monarquia, sempre. Sempre os monarquistas estiveram juntos com a família imperial. Isso daí é um laço que não se acaba, nunca acabará, porque os integralistas eles têm um lado tradicionalista e principalmente a preservação da cultura local, principalmente da cultura local de todas as regiões, às vezes muito mais globalizado em relação ao Brasil, se falando da tradição, manter realmente na íntegra a cultura brasileira, mas como também as diversas sociedades ali, o âmbito mais, digamos, dos municípios, inclusive, até a gente fala que todas as grandes festas locais são organizadas por integralistas, né? Eu já vi muita gente que organiza grandes festas e são realmente os defensores da cultura. Eu queria saber do Cássio como é que está esse lado do integralismo, da preservação das culturas locais, e como é que está o crescimento do integralismo, se houve uma paralisação, se houve uma ascensão, e como ele poderia fazer um paralelo aí entre a época do Plínio Salgado e hoje na política nacional. Realmente essa pergunta é muito importante, né? A maioria do pessoal tá tentando entender um pouquinho do que está acontecendo, né, na nossa realidade. Nós fizemos um congresso em 2004, o primeiro congresso integralista para o século XXI, né? E logo após esse congresso, ficou estabelecido que os integralistas de todo o Brasil iriam adotar aí uma estratégia mais agressiva de marketing, né? Uma estratégia para chegar até a população, porque nós precisamos ter pragmatismo, nós precisamos apresentar nossas ideias. Se a gente quer transformar a sociedade, a gente precisa também apresentar alternativas, não adianta só reclamar. Então, nós, logo após esse congresso, começamos a utilizar de forma maciça as mídias alternativas, né? No caso aí a internet, que é um instrumento extremamente poderoso que nós temos, né? E nós temos hoje aí as redes sociais, nós temos os e-mails, nós temos os aplicativos de celular, né? E o futuro aí, ele se desenha de maneira muito... a amplitude desse sistema de mídia, né? Ele torna qualquer tipo de ideia, né? Ou qualquer tipo de proposta uma ideia assim, popular, uma ideia que pode chegar aos cidadãos brasileiros de uma forma muito mais rápida, né? Então,
o integralismo nunca deixou de existir, mesmo com a morte do chefe nacional Plínio Salgado em 1975. O que acontece é que hoje nós temos vários grupos que se intitulam integralistas, né? Nós temos aqui, do qual eu sou presidente, que é o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, o MILB. Nós colocamos esse termo linearista justamente para adaptar as questões do integralismo ao século XXI, né? Porque o integralismo foi criado na década de 30, nós não estamos mais na década de 30, nós estamos no século XXI. Então, nós precisamos confrontar as realidades que se apresentam no século XXI. Então, nós temos uma sede nacional em Campinas, temos algumas filiais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Juiz de Fora, temos vários camaradas aí que nos contactam pelo Brasil, afora, né? A nossa sede nacional aqui em Campinas, ela é visitada constantemente por monarquistas, já foi feito reuniões aqui exclusivamente monarquistas na nossa sede, né? Nós temos aí uma amizade muito grande com todos os monarquistas aqui, né? E a gente faz questão de dar continuidade a essa amizade. Nós queremos, eu expliquei isso daí no programa passado, nós queremos deixar bem claro aqui que a defesa do integralismo hoje é pelo poder moderador, não é meramente para voltar à monarquia, não é isso. A nossa defesa é uma defesa de que a família imperial brasileira, que é a legítima representante, né, das tradições brasileiras, volte a partir do poder moderador. E isso daí eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Não sei se vocês perceberam, durante essa semana, esse assunto de poder moderador voltou com força total. O pessoal queria colocar aí as Forças Armadas como poder moderador. É claro que isso é absurdo, não existe esse papel das Forças Armadas. Inclusive, tem uma proposta no Congresso sobre isso. Agora, o que é mais viável no momento, né, eu acho que isso daí deve ser bastante considerado pelos monarquistas, é o retorno do poder moderador, da figura do imperador como poder moderador. Né? Não é meramente, não, nós vamos acabar com a República e voltar com a monarquia. Isso não vai acontecer. Né? Isso daí não se tem estrutura mais para isso. Agora, nós temos um sistema político onde existe a figura do poder moderador paralelo aos outros poderes, isso é extremamente viável, e esse dia parece que está mais próximo do que se pensa, né? Porque o Brasil precisa hoje do poder moderador. Nós estamos vendo aí esse conflito que está existindo entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Executivo, entre o Legislativo. Quer dizer, não se pode ter esse tipo de divergência, né, numa nação democrática, onde a gente quer que os poderes tenham o mesmo peso, a mesma importância. É a partir daí que vai entrar em cena o poder moderador. As Forças Armadas não podem fazer esse papel. Quem tem que fazer esse papel é o representante legítimo das tradições brasileiras, que é e sempre foi a família imperial brasileira. Vamos cumprimentar mais algumas pessoas que entraram aqui. Você deveria lançar um projeto para mudança de representação política no Brasil ou um adesivo com regras minhas serem estabelecidas para consertarmos o Brasil. Na segunda parte a gente vai tratar isso. Boa noite ao nosso Cleito Macedo, desculpa. Boa noite, Luiz Gonçalves. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite. Que coisa linda. Osmar Pazinato. Boa noite, pessoal, aqui para escutar o Sacro Santo Império do Brasil. A pergunta não adianta ter a restauração da monarquia se não tivermos um Supremo Tribunal Federal independente, vossa tal monarquia, correto. É isso mesmo. Na segunda parte a gente vai lidar com tudo isso. Então vamos para o assunto que vai ser o tema da... Rui Carlos, boa noite, Rui. A volta do poder moderador é o retorno do imperador. Porque hoje em dia, né, a partir de 1889... o poder moderador ficou a cargo do Exército, né? Então, quando há uma ruptura entre os grupos, né, uma dissidência, uma briga entre os grupos que controlam o país, entre o Exército. Quer dizer, nós estamos, desde a semana passada, ou antes ainda, né, com esse risco, né? Mas eu não acredito, não. Então, vamos lá, Cássio, política internacional, como é que você vê o que está acontecendo aí? E depois eu tenho uma pergunta interessante, eu quero ver se você comenta para encaixar a pergunta que eu já tenho aqui na cabeça do outro programa ainda.
Olha, tanto do ponto de vista político, sociológico, filosófico, né, interno, quanto do ponto de vista externo, nós estamos vivendo aí um momento extremamente complicado, né? Eu acho que, né, eu falar isso é chover no molhado, todo mundo está vendo isso, qualquer criança de 5 anos está vendo isso daí, né? Que a situação, ela não passa só por essa questão aí da quarentena, né? Ela passa por uma questão internacional aí de guerra comercial, né? Uma questão internacional aí de ativos financeiros que estão se perdendo. O sistema ele está se resetando, ele está tentando recomeçar. Eu vou frisar aqui mais uma vez a visão dos integralistas, né, que foi passada, inclusive, na semana passada. Eu vou reiterar aqui. Na nossa concepção, o governo efetivo do Brasil e de grande parte dos países do Ocidente não se situa, no caso aqui do Brasil, em Brasília, né? Esse poder se situa na City de Londres e Wall Street em Nova York, né? O Brasil é dominado por banqueiros internacionais, como inclusive o Gustavo Barroso, né? Que é o grande integralista Gustavo Barroso, escreveu em vários de seus livros, e um livro que para nós é praticamente uma bíblia, né? Que se chama Brasil, Colônia de Banqueiros. Nesse livro, Gustavo Barroso apresentou claramente que quem domina o Brasil, né, isso há muitos anos, são os banqueiros internacionalistas, né, são aqueles que dominam o dinheiro. O governo brasileiro aqui segue apenas essas orientações. Essa bobagem de falar esquerda e direita, isso é bobagem. Todos eles seguem as orientações do banqueirismo internacional, né, daqueles que controlam o dinheiro. Então, a partir dessa situação, nós temos que criar uma maneira de trazer essa informação para o público em geral. Você veja bem, eu coloquei esses dados aqui na semana passada. O orçamento brasileiro, o orçamento anual brasileiro, destina 48%, veja bem, isso é um escândalo, 48% do orçamento anual brasileiro é destinado ao pagamento dos juros e rolagem da dívida interna e da dívida externa. A Previdência, né, que a mídia aí costuma, essa mídia bandida, mentirosa, costuma trazer essa informação, a Previdência consome apenas 22%. A mídia não fala nesses 48%. Por que ela não fala sobre isso? Isso daí está no site da Transparência Brasil, está no site da Dívida Cidadã, né? O meu grande amigo falecido, doutor Adriano Benayon, já tratou desse assunto aqui. A doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é economista, já tratou desse assunto também na internet, e o pessoal não leva isso daí em consideração. Isso é um escândalo, né? Como que o Brasil pode querer resolver os seus problemas destinando 48% de todo o orçamento aos banqueiros internacionais? Isso não é soberania, isso não é independência. Nós não temos independência. Nós somos escravos do banqueirismo internacional. Então, essa é a visão dos integralistas. Agora, o Arlindo, nós não podemos ser inocentes, né? Nós temos que colocar o bloco na rua. Em 1993, eu era presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, presidente lá do TCE também, e eu tive a oportunidade de visualizar aquele plebiscito que foi feito. Os monarquistas foram para a rua, os monarquistas foram para a mídia. Na época a gente não tinha internet ainda, mas houve uma comoção social, tanto é que a monarquia recebeu 11% dos votos. Não é um número baixo, né? Depois de 110 anos, naquela época de golpe aí, ter essa votação é realmente grandioso, né? E tem outra coisa, né? Só fazendo um comentário no que você está falando, né? Esse plebiscito ia acontecer no dia 7 de setembro, ele foi antecipado para abril. Os príncipes não puderam falar. Né? Quer dizer, foram proibidos de falar. Teve a mídia aí, a mídia tradicional aí também trabalhou contra, né? Então, foi lamentável. Mas tudo bem, mas foi um momento importante que os monarquistas viram que eles tinham que colocar o bloco na rua, né?
O Arlindo é testemunha aí que a gente já participou de atividades com os monarquistas, né? E a gente vai para a rua. A gente tem que apresentar a proposta para a população de maneira geral. Não se pode ficar encastelado, né? Não se pode ficar preso num castelo de ideias e achar que os outros vão entender o que a gente está falando se a gente não tiver no calor do povo. A gente tem que sentir o suor do povo. Não adianta, né? E a nossa interpretação integralista e linearista é justamente essa, de que o retorno à monarquia, derrubar a república e colocar a monarquia, isso é uma coisa praticamente impossível. Agora, a restauração do poder moderador com a família imperial brasileira exercendo esse poder, isso é perfeitamente plausível, possível, né? Nós podemos fazer isso imediatamente, na semana que vem, inclusive. Né? Não teria o que o Brasil está precisando. Hoje, né? E é o que o Brasil está precisando. Né? E a população, Arlindo, vai receber isso daí com uma extrema boa vontade, porque ela sabe que nós estamos precisando de um poder moderador para parar com essa bagunça, com essa briguinha entre os poderes da República. Boa noite, Cícera, nossa querida Cícera, lá do Ceará, Fortaleza. O Cleiton é um menino lá do Rio Grande do Norte, a gente gosta muito dele, ele é meio sátiro, né? Ele é sempre bem-vindo e mora no nosso coração. Ele falou assim, nada disso, o Brasil é dominado por políticos corruptos de Brasília. Aliás, o Brasil não é uma colônia do mundo, é colônia de Brasília. Bom, então, Arlindo, eu acho, né, que o canal também Monarquia Livre aí, eu acho que seria importante nós colocarmos o bloco na rua, fazer mais atividades junto às associações de classe, junto aos sindicatos, junto aos grupos organizados, né? E eu acho que isso daí seria importante, extremamente importante, né? Realmente o movimento monarquista, né? A monarquia ficou em evidência depois que os monarquistas foram para a rua e participaram de tudo que é evento, né? Se a gente participar só de evento monarquista, só os monarquistas vão saber que existe movimento, né? Quero falar boa noite para o nosso querido mosqueteiro João Paulo Guedes, Wesley, Wesley Lopes, é lá de Capivari, né? E já está na agendado aqui que, acabando essa coisa que está acontecendo aí, nós vamos fazer um evento lá em Capivari. O que é, Arlindo? Sala de entrevista, não entendi. O Osmar Pazinato, quem são, por onde andam e o que querem? Irão retornar onde residem? Acabe 13, antifascistas lá. Você, o outro dia, falou que tanto o Bolsonaro como os governos anteriores é controlado por esses banqueiros internacionais? Então, nós vamos manter esse ponto de vista, Arlindo, e é fácil de qualquer pessoa chegar a essa conclusão. Eu citei aqui o exemplo indiscutível, né? O banqueirismo internacional domina as finanças, domina a vida política nacional, né? Você coloca o seu dinheiro na poupança para render 0,4%. E se você pegar o seu dinheiro emprestado do banco, é 13%. Que absurdo que é esse? Qual o presidente que mudou isso? O Lula mudou isso? O Bolsonaro mudou isso? Eles mexeram no banqueirismo internacional? A transferência agora de recursos, né, da União, que foi feita via o projeto de lei agora, 3199, né, que estava lá no Congresso, sobre essa questão aí de ajuda financeira durante a quarentena, grande parte desse dinheiro foi para comprar títulos podres e entregar para os banqueiros. Que absurdo que é esse? Entendeu? Ué, a gente não quer soberania nacional? A gente não quer libertar o país dessas garras internacionais aí? Então, nós precisamos exercer a nossa soberania. Não podemos mais conviver com esse suprapoder internacional que vem dos banqueiros internacionais. Essa é a visão dos integralistas e linearistas. Agora, Cássio, agora me diz uma coisa. A juízes aí no Supremo, né? O Congresso, mais governadores, né? E sei lá mais quem,
tentando derrubar o Bolsonaro. Por que é isso se os dois têm o mesmo patrão? Isso daí, Arlindo, se chama males da República, né? A República é baseada nessa politicagem mesquinha, selvagem, né? Ela não visualiza o bem da nação brasileira, ela visualiza o bem individual, da politicada, dos partidos políticos, né? O próprio nome já está dizendo, partidos políticos. Partido, o que é partido? Ele reparte a nação, né? Então, esse mal aí, entre os governadores com o Bolsonaro, entre o Supremo, isso é a cara da República, né? Aqueles que defendem, quem deveria responder isso é aqueles que defendem a República, né? Nós aqui sabemos que a República é uma farsa. Nós sabemos que esse sistema democrático que nós temos na República é uma farsa. Nós sabemos disso daí. A consequência disso, a gente está vendo agora. Ao invés da União exercer o seu poder, né? O seu poder constitucional de legalizar a ida e vinda de cidadãos, né? E outros atributos, isso foi transferido para os governadores. Então, quem que manda? É o presidente? São os governadores? São os prefeitos? Quem que manda? Ninguém sabe. Isso é a República. Está aí tá aí para o pessoal que não gosta da monarquia, está aí a gente mostrando o que é a República. O João Guedes, a monarquia é plausível. Se a monarquia é um sonho, a República é um pesadelo que nunca acaba, mas vai acabar. Nós estamos batalhando para isso. Arildo, boa noite. Boa noite, Arildo, de São Paulo. O Luiz Gonçalves, não vejo, pelo menos no Rio de Janeiro, monarquista simpatizante aos integralistas. Olha lá, vai o Cleiton de novo, hein? O problema da nossa economia é que o povo não domina aquilo que deveria ser seu. Veja, as estatais não era para o Estado criar empresa, mas sim as famílias, a base, a classe média ou baixa, tanto faz. Com a volta da monarquia, isso é mais ou menos o princípio de subsidiariedade, né? E também a reforma tributária, né? Que 5%, 4% fica no município onde se cria riqueza, né? Aí fica mais 20 e pouco, 25%, sei lá, ou nem isso, sei lá, para os estados e o resto vai para Brasília, né? Mas com a volta da monarquia isso vai mudar. Osmar, do jeito que estão votando em grupos de facções criminosas, partido político, o Cleiton, o Cássio, a igualdade é uma farsa, a igualdade escrita é uma grande mentira. Tá aqui, ó, o Luiz Gonçalves, ele está falando, não vejo, pelo menos no Rio de Janeiro, monarquistas simpatizantes ao integralista. Marcão, para a gente encerrar essa primeira parte, você tem alguma pergunta aí para fazer para o nosso Cássio? Eu tenho algumas observações para o Cássio e os integralistas refletirem, né? Uma coisa que se fez na monarquia, na época da princesa Isabel, foi libertar os escravos sem dar um único tiro. E como é que foi feito isso? Ao longo de 20 anos, foi ocupação de espaço. A sociedade começou a ter informação e a sociedade começou a ser abolicionista. A partir da maioria do Congresso, em que a sociedade começou a ter consciência realmente de que o escravo não poderia existir, aí houve a libertação dos escravos. Até porque naquela época o Brasil já não era mais colônia de Portugal. E se fosse colônia, já teria libertado os escravos na canetada, como foi em Portugal e nas colônias portuguesas. Uma outra observação é que os integralistas falam do poder moderador. E isso, para mim, é muito importante ouvir dele sobre a República e sobre realmente entender que os políticos são mal. Agora, quando você coloca uma família imperial no poder, se torna uma monarquia. Porque às vezes as pessoas ficam pensando que a monarquia tem a ver com o absolutismo. Hoje você tem uma monarquia parlamentarista, né? Você pode ter um congresso, ele pode ter equilíbrio de forças, você pode conviver em esquerda, direita, centro, ou progressistas ou conservadores, e você ter ali o poder moderador para fiscalizar o Congresso, fiscalizar os governadores, fiscalizar os prefeitos, porque a monarquia ela pode chegar ao poder do moderador até a sua base.
E a monarquia ela pode ser uma harmonizadora, ela pode deixar o Supremo Tribunal independente, sendo que o monarca pode nomear os ministros do Supremo, assim como o monarca pode afastar os ministros do Supremo. Numa monarquia, certamente não teria esse problema, Arlindo, porque a sociedade ela seria uma sociedade orgânica. O que seria isso? Uma sociedade conservadora, tradição, família e propriedade, direito à defesa, de liberdade religiosa, e ela tem na sua íntima e na sua natural composição o direito de se trabalhar. Todo mundo tem o direito de trabalhar e de ter a sua renda, ou ser o patrão ou ser o empregado. Outro detalhe que eu quero deixar muito claro é que hoje, infelizmente, o poder público está pagando um juros altíssimo, porque o Estado faz muito mais do que ele precisa fazer. Então, você tem que passar essa responsabilidade para a sociedade, a base, as empresas, de uma forma geral, e o cidadão também pode fazer individualmente. Eu cito o exemplo, Arlindo, do prefeito lá de Martinópolis, que eu perguntei para ele como é que ele faz para diminuir as tarefas da prefeitura e se existia algum projeto para que os empresários participassem mais da vida do cidadão. Ele falou que quando precisa assaltar uma rua, ele pergunta para a comunidade se deve assaltar ou não, e muitos dos trabalhos é feito pelas próprias empresas. Você quer assaltar a rua? Olha, nós vamos fazer um projeto de expansão de uma fábrica e nós vamos fazer essas ruas. A prefeitura ela vai cuidar apenas da análise do projeto e para ver se esse projeto é viável e vai beneficiar de fato a sociedade. Então, aí quando se é aprovado o projeto, se libera esse projeto. Uma outra coisa que eu quero deixar claro também, a monarquia teve 13% dos votos. E só não teve mais, Cássio, porque nós tivemos aí a novela da Globo na época, a Globo, que era muito influenciadora, acabou tirando os 38% que a monarquia já tinha naquela época. Os 13% foi depois que colocaram a novela Escrava Isaura e colocaram o Milton Nascimento, não sei se é o nome dele, Milton isso? Milton Gonçalves, né? Para dizer que a monarquia, se voltasse, iria voltar o tempo da escravidão. E compraram, eles conseguiram fazer com que a população se iludisse em relação a isso. Então, foi um dos motivos para nós termos os 13%. Também Dom Luiz e Dom Bertrand não puderam falar como realmente o Cássio disse. Então, veja, às vezes fica uma certa confusão quando o assunto é monarquia, porque ainda o povo não tem informação. As pessoas ficam olhando a monarquia como sendo a monarquia do absolutismo, onde o rei tem lá um conselho e toma as decisões de cima para baixo. Não, a monarquia ela não toma decisão nenhuma, porque a monarquia simplesmente ela vai atuar no sentido de o povo fazer. E o que o povo não puder fazer, aí as instâncias superiores fazem, o Estado, o município. E, logicamente, não governa a monarquia. As pessoas têm que entender que não governa, apenas fiscaliza. E quando um assunto muito grave, por exemplo, a saída da Inglaterra da União Europeia, e se a Rainha Elizabeth não autorizasse, eles não sairiam, mesmo com plebiscito. Veja o poder de uma rainha. E ainda também cito o exemplo do Japão, que estava sendo ameaçado pela Coreia do Norte, e tiveram de dissolver o parlamento, convocar novas eleições para aprovar uma lei que o Japão tivesse uma autodefesa, ou seja, podem atacar antes de serem atacados. Eles não podiam.
Então, isso aí foi uma interferência direta do imperador. Só para vocês terem uma noção de como o poder moderador exercido é realmente eficaz. E finalizando, Arlindo, o exército não pode fazer o papel do monarca, ser o poder moderador, porque eles seriam um executivo, eles seriam realmente, eles teriam a mesma coisa que acontece com o presidente, acumulando funções. Seria moderador com poder executivo? Isso não funciona. E outra, todos nós somos políticos. O Cássio é político, o Arlindo é político, todo mundo é político. E no exército também tem política. Então, quando você bota o exército para tomar decisões, vai tomar decisão a parte do exército que se sobrepõe à outra. Então, nós podemos ter uma ditadura no Brasil se a parte mais radical do exército tomar conta. Poderemos ter um governo mais leve se a outra parte do exército mais moderado tomar conta. Foi o que aconteceu em 1964 a 85. Começou moderado e depois foi para o radicalismo. Tanto que teve o AI-5 que privou as pessoas de uma série de liberdades, que é a liberdade de expressão, né? Isso não aconteceria numa monarquia. Então, fique bem claro que o exército jamais pode fazer esse papel, porque ele é político. Então, mais ou menos isso que eu queria passar, Arlindo, deixando aí, continuando o programa, porque às vezes é falta de algumas informações que depois acabam na cabeça caindo. E ele já está sendo... já avançou muito os integralistas, né? Que no começo eles não viam a monarquia o poder moderador. No início do Dr. Plínio Salgado, era um político e nascido dentro de uma república. E depois, ao longo da história, eles foram se enriquecendo, o conhecimento foi abrindo mais o movimento, e hoje eles têm essa consciência de que os políticos, eles não querem o bem-estar do povo, quer roubar a população. Opa, o Rogério mesmo, nosso querido mosqueteiro. Rogério, cadê o César, que até agora não entrou? Aconteceu alguma coisa aí com o menino? Aí nós não estamos transmitindo aí pela Web Rádio Brasil Imperial. O Rogério está falando, Cleito, todo integralista é visionário e patriota. Bom, já passamos 15 minutos. Vamos entrar na segunda parte do segundo tema, né? Arlindo, fala, só queria colocar aqui que o Marcão aí foi extremamente feliz, né? Ele deu um show aí agora de esclarecimento, né? Parabéns aí ao Marcão. Eu acho que foi brilhante a sua colocação e ficou claro aqui no programa, né, Arlindo? Acho importante isso daí, cara. Ficou claro aqui no programa que nós necessitamos de um poder moderador e que esse poder moderador tem que ser exercido pela família imperial brasileira e não pelas Forças Armadas, que são instituições de Estado. Entendeu, Marcão? Acho que esse consenso aqui desse programa é um consenso muito importante. Quem está nos assistindo agora, acho que deu para balizar aí, mais ou menos, a coluna dorsal que nós queremos passar para o pessoal, né? A existência do poder moderador na atualidade e também no passado, mas quanto mais agora, ela é extremamente necessária e para ser exercida pela família imperial brasileira, né? E esse dia aí do poder moderador está próximo. Eu acho que o dia de trocar a república pela monarquia não vai acontecer, mas de se implantar o poder moderador, isso aí é só a gente ir para a rua, pedir uma nova constituinte e colocar isso na Constituição. É simples isso daí. A população vai apoiar maciçamente, né? Então você, pelo que você falou, é importante, né, o movimento monarquista e grupos que apoiam o movimento monarquista irem para a rua, né? Irem para a rua. A gente fazer o trabalho de conscientização das massas. Nós temos um instrumento poderosíssimo hoje que se chama internet, né? Esse instrumento é muito poderoso, né? Então, eu acho que deve-se utilizar isso daí, mas deve-se sentir também o calor do povo, deve-se ir para a rua mostrar a cara, né? E eu acho que isso daí vai ser brilhante, vai ser fundamental aí. Realmente. Não, mas eu acredito, né, do jeito que
com o andar da carruagem, né? Eu entrei no movimento monarquista no final de 2014, né? Era inexpressivo, assim, né? Ninguém conhecia. 2015 deu uma acelerada, 2016 bombou, mas legal mesmo, monarquistas foram para a rua em todo o Brasil, né? E hoje o movimento monarquista, né, é uma força política, né? E todo mundo quer ouvir a opinião lá da Casa Imperial de Dom Bretan, né? Arlindo, Oi. deixa eu responder, senão vai passar, eu não vou conseguir responder ao Cleiton aqui, que perguntou o que era nacionalismo capitalista e nacionalismo socialista. Ele perguntou aí, né? Bom, eu queria deixar bem claro aqui que a posição do integralismo, que é uma posição revolucionária, né? Tanto o chefe nacional Plínio Salgado, quanto Gustavo Barroso, quanto Miguel Reale, quanto todos os doutrinadores integralistas, os teóricos integralistas, né? Nós sempre colocamos que, veja bem, hein, isso é uma posição revolucionária, você não vai ver isso na mídia e em nenhum outro lugar. Capitalismo e comunismo são faces da mesma moeda, tá? Eles são criados, né, gerados no ventre do banqueirismo internacional, do grande capital internacional, né? Então, essa historinha de falar que Rússia está contra os Estados Unidos, China está contra os Estados Unidos, comunismo está contra o capitalismo, isso é bravata, isso é mentira, tá? Tanto é que lá na China é comunista. As empresas norte-americanas estão todas na China. Eles não são capitalistas? Então, Cleiton, isso, não existe nacionalismo capitalista para nós, nem nacionalismo socialista. Por quê? Porque isso aí são bravatas do comunismo e do capitalismo internacional. Não se pode ser contrário ao comunismo sem se ser contrário ao capitalismo, tá? Isso daí é uma visão integralista. Por quê? Porque o capitalismo e o comunismo internacional, eles reduzem o ser humano apenas à sua condição econômica. Eles não enxergam mais nada que não seja o horizonte econômico. E o ser humano não é só dinheiro. O ser humano não vive só para o bezerro de ouro. O ser humano, ele vive pela sua fundamentação espiritual. O ser humano, ele vive pela sua responsabilidade com o próximo, pela sua responsabilidade para com a natureza, para com a sua existência. Então, para nós, capitalismo e comunismo são faces da mesma moeda. É a mesma porcaria que veio do ventre do banqueirismo internacional. Essa é a visão do integralismo, e essa é a visão que a mídia que nós temos aí, a mídia Illuminati, né? Toda essa estrutura de mídia que nós temos, eles não vão falar isso, porque eles querem jogar um contra os outros para ficar essa guerrinha. Esquerda, direita, capitalismo contra comunismo. Para jogar, é luta de classe, luta de gênero, luta de gerações, eles vivem disso, né? A Revolução Russa de 1917, que o seu Lenin chegou lá na Rússia juntamente com o Trotsky, Leon Bronstein, toda a Revolução Russa de 1917 foi financiada pelos banqueiros americanos, o Kineleb, a casa dos Warburg, a casa dos Morgan. Isso daí está em vários livros. É que o pessoal tem preguiça mental de ler. Eu posso indicar aqui vários livros, né? As Forças Secretas da Revolução, As Forças Secretas do Mundo Moderno, de Leon de Ponsins, né? O Elo Secreto do Conde Guerep Spiridovich, vários livros que tratam desse assunto. É que a mídia não traz essa informação porque é perigosa essa informação, né? Mas nós, integralistas, sabemos disso. Leia Gustavo Barroso, leia Miguel Reale, lá está praticamente explicando sobre isso daí, né? Então, o nosso nacionalismo é um nacionalismo raiz, é um nacionalismo que visa o bem da população, o bem da nação. É o nacionalismo da família imperial brasileira, que é a legítima representante dos interesses brasileiros. É isso daí. Bom, nós temos 9 minutos para falar qual os benefícios, estendeu muito o assunto. Deixa o Marcão falar, porque o Marcão está brilhante. Hoje ele está brilhante aqui. Não, fazer um comentário com ele. Cássio, vamos entrar no assunto, então. Quais os benefícios que a monarquia traria para o brasileiro? Marcão, você quer falar rapidinho? Não, eu vou complementar isso que eu estava querendo falar, que é exatamente o que o Arlindo quer escutar. E é exatamente o que o Cássio quer escutar, que, na verdade, as pessoas estão confundindo primeiro, repúblicas. Repúblicas, esses soviéticos, Estados Unidos, tudo socialista, metacapitalista, etc.
é um monte de istas de coisas, que é exatamente quem manda em quem, o poder e o dinheiro, certo. Só que a monarquia, ela tem um elemento ao qual o mundo está tentando eliminar. A gente chama isso daí de positivistas, né? De progressistas, que é exatamente você tirar a religião das decisões do Estado. Por exemplo, eu estou falando religião cristã, os 10 mandamentos. O que o integralismo faz, o integralismo, ele é um movimento conservador que quer a volta das decisões pautadas em valores morais que estão nos 10 mandamentos. É isso que o integralista defende. Ele não defende o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro com uma alma de pessoa caridosa, humilde e que sempre está olhando o mais pobre com olhar sensível para que essa pessoa que está abaixo possa um dia emergir ou realmente viver dignamente. Cássio, qual o benefício da volta da monarquia para o povo brasileiro? Bom, vamos caminhando aí para a apoteose, né, para o fechamento aí das nossas colocações, e então a gente resolveu fazer um confronto aqui entre o período monárquico e o período republicano, né? Agora vai ser lavada, né? Quem está nos ouvindo aí vai ser lavada. Eu sei que é problemático a gente não ter o debate aqui, acho que seria interessante se tivesse o republicano aqui, né? Mas nós vamos colocar aqui os dados, porque contra números não há argumentos, né? E realmente vai calar a boca dos republicanos, eles não têm o que reclamar, né? Então vamos lá. O período monárquico durou 67 anos, né? Desde 1922 até o golpe de 1889. Nós tivemos uma Constituição. O período republicano teve 6, né? A inflação básica do período monárquico era, ao ano aproximadamente, de 1,58%. Nós tivemos período aqui republicano que a inflação foi de 5.000%, né? O crescimento de 1828 até 1888, o crescimento da nação brasileira foi de 6% ao ano, né? Esse ano nós vamos ter crescimento de menos 2%, né? Nós tivemos 2 imperadores. A República teve, tem os dados aqui, né? 3 golpes militares, né? Teve 2 impeachment recentemente agora, né? Então, quer dizer, a estrutura da República é uma estrutura feita para fisiologismo, né? Contingencialismo. É uma estrutura feita para interesses pessoais, não para interesses coletivos, né? Muita gente costuma acusar o imperador Dom Pedro II, né? Que ele abafou o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empresário, que a monarquia abafou o Barão de Mauá. Olha, isso daí é claro que é absurdo, isso daí. Porque o Barão de Mauá não existiria se não fosse a monarquia, né? Mas o Barão de Mauá era um grande empresário, e aí o Império quebrou o Banco do Brasil, né? Porque não deu o benefício que ele queria. Olha, meu amigo, todo empresário, em qualquer lugar do mundo, todo empresário, ele vive das tetas, né, do governo. Os liberais falam muito em liberalismo, mas liberal, sabe o que é liberal? É aquele cara que quer o governo bem longe quando ele está tendo lucro e quer o governo bem perto quando ele está tendo prejuízo. É isso que é liberal, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, o carro-chefe da economia é o governo. Em qualquer lugar do mundo. Você fala assim, o Vale do Silício nos Estados Unidos, lá tem muito desenvolvimento. Mas qual que é o desenvolvimento lá do Vale do Silício? É o governo norte-americano que financia. Se não tiver o dinheiro do governo norte-americano, lá não vai ter nada de Vale do Silício. As empresas que tinham lá no Vale do Silício, a Hewlett Packard, a Fairchild, né, que depois se transformou na Intel, né, as empresas que foram criadas lá, a Apple, do Steve Jobs, quem que comprava os produtos dessas empresas? É o governo norte-americano. Entendeu? Então, sabe, o liberalismo é, na verdade, uma patifaria. Liberalismo é uma patifaria, né?
O liberal é aquele cara que quer falar que ele quer os seus investimentos, ele quer o governo bem longe. Quando dá algum problema, ele quer o governo bem perto para mamar nas tetas do governo. Entendeu? Então, essa é a realidade que nós temos. O Dom Pedro II viajou para Portugal 3 vezes. Em 49 anos, ele viajou para Portugal 3 vezes. É o que nós temos aqui de dados. Né? Ele levava na sua comitiva, no máximo, 10 pessoas, 11 pessoas. Né? A Dilma teve lá no Vaticano há pouco tempo, aí, levou 68 pessoas. Sabe? Então, o republicano, ele quer salvar a república. Mas a escravidão da época da monarquia, né? Ora, a escravidão não foi a família imperial brasileira que criou a escravidão. A escravidão já existia e era uma condição econômica da época. Havia problemas na escravidão? Havia. Havia problemas na época da monarquia? Havia. Só que, eu não sei se vocês sabem disso, Arlindo e Marcão, o senhor, né, por uma lei da própria Constituição de 1824, se o escravo ficasse doente ou tivesse algum problema, o senhor do escravo era obrigado a dar uma resposta sobre a saúde dele, né? O imperador, ele recebia por escrito o que estava acontecendo. Hoje nós temos aí os empresários pagando salário mínimo, né? E ninguém tem saúde, ninguém tem nada, e os empresários só, metendo a mão no dinheiro. Entendeu? Então, usar a escravidão como pano de fundo, isso é absurdo. Tanto é que a princesa Isabel, assim que assinou a Lei Áurea, em 1888, o Partido Republicano não era nada. O Partido Republicano era uma agremiação que se reunia numa cidade ou noutra. Numa cidade ou noutra. Não era nada o Partido Republicano. Aí, logo após a assinatura da escravidão, os senhores de engenho, né, maus brasileiros, né, influenciados por forças ocultas e externas, começaram a financiar o Partido Republicano para que se executasse o golpe com o Deodoro da Fonseca. Vocês sabiam que o Marcão, você sabia que o imperador Dom Pedro II pagou 1 ano de estudo para o Deodoro da Fonseca? Você sabia disso? Sabia. Ele morou no palácio. Entendeu? Então, quer dizer, sabe, o Deodoro da Fonseca, esse mal brasileiro, né? Porque quem deu o golpe de 1889 não foram as Forças Armadas, né? Quem deu o golpe de 1889 foram os maus brasileiros, Deodoro da Fonseca, influenciados pelo vigarista, pelo canalha, né? O pior brasileiro que eu conheço, chamado Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Quem chamou ele de canalha foi o Duque de Caxias. Eu estava numa reunião de generais, né, o Arlindo? Em 2011, eu fui numa reunião de generais e chamei o Benjamin Constant de canalha. O general, que eu não vou citar o nome aqui, ele virou para mim e falou assim, mas você não poderia falar isso? Baseado em que você fala isso? Chamando uma personalidade histórica de canalha. Eu virei para ele e falei assim, caro general, eu acho que o senhor deveria ler mais um pouco, né? Porque quem chamou o Benjamin Constant Botelho de Magalhães de canalha foi o Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai. Isso está escrito no livro, Cartas da Guerra. Compra o livro lá, pega o livro. O Benjamin Constant, então, capitão engenheiro, né? Capitão engenheiro na Guerra do Paraguai, recebeu uma cartinha da esposa dele, que a esposa dele estava com um problema de saúde, e que era para ele voltar. O Duque de Caxias falou assim, mas como que você vai voltar, sendo que a base de engenharia está toda construída aqui em Tuiuti? Como é que você vai voltar? Você é um canalha. Falou com ela. Entendeu? Então, essas coisas da República, né? Durante a monarquia, nós tivemos uma moeda, que era o real, o conto de réis, não é isso, Marcão? Se eu estiver errado, você me corrige. Nós tivemos uma moeda. Durante a República, nós tivemos 9 moedas. 9 moedas, entendeu? Nós tivemos aqui inflação em cima da moeda de mais de 1 trilhão%. Desvalorização da moeda de mais de 1 trilhão%. O indivíduo virou para mim na Unicamp há pouco tempo e falou assim, não, mas o Barão de Mauá foi muito prejudicado pelo Dom Pedro II, né? Aí eu para calar a boca dele, virei para ele e falei assim, o Barão de Mauá era monarquista ou republicano? O que ele era, Marcão? E tem uma outra coisa, o imperador não governa.
Como é que ele ia prejudicar o Barão de Mauá se ele não governa? Não, mas se o Barão de Mauá fosse inimigo do Dom Pedro II, ele já tinha implantado a República há 50 anos atrás. E outra, a família imperial, você era amigo da família imperial. Não seria ser amigo da família imperial para ter uma vantagem da família imperial. Exatamente. Nós somos amigos por ser amigos. Eu tenho amizade por Dom Bertrand, por Dom Luiz, e eu não quero que eles me favoreçam em nada. O que é a diferença da monarquia para a república? Na época da monarquia, o monarquista ele vai lá e trabalha. Ele não quer saber nem de favores do governo e nem de restrição do governo. Ele quer trabalhar. E se ele se ferrar, ele se ferrou. Por exemplo, se Exato. o Barão de Mauá fez um mau negócio, problema do Barão de Mauá. Não tinha que, por exemplo, Dom Pedro II bancar o prejuízo ou ajudar o Barão de Mauá. Isso não existe na monarquia. Ninguém vai ajudar. A família imperial não vai ajudar ninguém numa monarquia. Simplesmente vai manter os interesses do povo, os interesses mais importantes, que é a família, a tradição e a liberdade. Arlindo, é fundamental, do ponto de vista doutrinário, é fundamental para os monarquistas desmascararem, né, essas quimeras, aí, duas quimeras em particular. A primeira quimera é que a escravidão estava atrelada à monarquia. Isso é uma quimera. Né? A escravidão já existia. O Dom Pedro II, ele alforriou mais de 500 escravos. Né? Existe isso lá no Museu Histórico Nacional, as alforrias que ele assinou. A família imperial se colocava contra a escravidão, né? Sempre se colocou contra a escravidão. Então, os problemas da escravidão em si não era a família imperial brasileira que criaram. Isso é uma desonestidade dos historiadores. Isso não tem nada a ver. Né? O problema era conjuntural. Não se tinha máquina agrícola na época, não se tinha desenvolvimento agrícola na época. E o Brasil sempre foi O Brasil, Arlindo, sempre foi um país de tendência agrícola, de tendência de bens primários. Pega os 10 produtos mais exportados do Brasil hoje, 2020. Pega quais são esses produtos. É soja, é minério de ferro, é petróleo, é celulose. Então, quer dizer, o Brasil sempre teve essa tradição. Não é porque o Brasil quer ser um país colonial, é porque existe essa tradição. E, na época, não se tinha máquina agrícola. A escravidão fazia parte do processo conjuntural. A outra quimera, o Marcão, que deve ser destruída, é essa questão aí dos empresários não conseguiam fazer nada, o Barão de Mauá tentou industrializar o país e a monarquia não deixou. Isso é uma quimera, entendeu? O Barão de Mauá ele teve na Inglaterra 3 vezes para conversar com a casa dos Rothschild. Né? Ele recebeu o dinheiro dos Rothschild para montar uma estrutura aqui no Brasil. Quando ele montou a Ponta da Areia, a fábrica de fundição da Ponta da Areia, né, e começou a produzir os canos de metal, de ferro fundido, para canalizar o córrego Maracanã, quem que comprou o material dele? O governo. Foi o governo que comprou o material dele. O nosso querido mosqueteiro João Paulo Guedes está perguntando se os integralistas estão pensando em fazer alguma grande manifestação em 7 de setembro. Bom, o João Guedes, os integralistas, né, têm participado de várias atividades aí de rua, né, têm participado de vários debates, né, só que, como a gente tem grupos pulverizados no momento, nós não temos assim, uma participação monolítica. Né? Nós vamos participar do 7 de setembro, aqui em Campinas, em São Paulo, a gente participa também, mas não é assim, eu não posso te dizer os integralistas vão participar, né, do 7 de setembro no Brasil. É uma participação pontual, monolítica. Nós estaremos lá no dia 7 de setembro. Ô, Marcão, né, em cima desse tema aí, o que o brasileiro, quais os benefícios, né, que a monarquia traria para a população brasileira, né? Você tem alguma pergunta aí para o Cássio em cima disso? O que eu posso dizer é o seguinte, quando a escravidão caiu, né, tem aquela seguinte frase, né, da Princesa Isabel: tantos mil tronos eu tivesse, tantos mil tronos eu perderia para libertar os escravos da escravidão. E quem derrubou a monarquia foram os escravocratas, foram os fazendeiros. Exatamente. Foi a pressão dos fazendeiros
que derrubaram, que deram apoio político para a imprensa e todos aqueles que foram ali na casa do Marechal Deodoro, aquele corno manso, Exatamente. de fazer aquele golpe lá, porque estavam ali a sociedade dos fazendeiros dando apoio estrutural e político para tomar de assalto. E a primeira coisa que o Marechal fez foi triplicar seu salário no primeiro dia de governo. Então, essa é a questão. O que a gente pode esperar da monarquia, do benefício da monarquia, é resgatar o nacionalismo que os integralistas lutam, as tradições, e que o Estado possa fazer as decisões, os governos fazerem as decisões, pautados também no lado humano, porque não adianta você fazer apenas pautado no materialismo, porque aí não é abençoado por Deus, né? Não é abençoado pela Santíssima Trindade, né? Então, de uma certa forma, a gente olha a monarquia resgatando aquele lado mais generoso e mais fraterno da sociedade, que é a sociedade a sociedade mais rica aparando a sociedade mais pobre, né? E o Estado não interferindo na economia, não se tem essa diferença. Porque a diferença que o pessoal fala, o desequilíbrio social, ele se multiplicou porque o Estado deu as regras para os pobres se fuderem, se destruírem, e os ricos se enriquecerem. Então, o Estado ele é responsável por essa grande diferença, por isso que aqui tem favela, né? Aliás, a favela só surgiu porque a República não indenizou os escravos, que era era um projeto que estava em pauta. Era um projeto, exatamente. E também eu queria dar um dado aqui, Arlindo, é o seguinte, um economista, a questão dos 10 anos, né, o Downey, da Unirio, ele fez um cálculo aí, há uns 10 anos atrás, né, e mostrou que se você tivesse escravos hoje, né, você gastaria mais para sustentar esses escravos do que pagar o salário mínimo. Entendeu? Olha como é que está o salário mínimo, né? Não, o salário mínimo, pelo Diese, né? Ele deveria estar em volta aí de uns 4 mil reais, né? Exato. E é engraçado que o imposto de renda já começa a cobrar, né? A partir de 1.900. Tem alguma coisa errada, né? Agora, Rogério Mendes. Deixa eu fazer a leitura só de um trechinho rapidinho aqui, é pequenininho, entendeu? Fale. Dom Pedro II recebia 800 contos de réis por ano para o gabinete do poder moderador, por 49 anos e sem aumentos. Custeou os estudos de 409 pessoas. Custeou os estudos de 409 pessoas no Deodoro da Fonseca. A família do imperador alforriava seus escravos desde 1831. Também era difícil governar o Brasil. A sociedade era escravagista e a família imperial não era. A economia do país começou a crescer mais após a Guerra do Paraguai. Em 67 anos de império, a inflação foi de 1,58% ao ano e o crescimento de 6% ao ano. Tivemos 33 eleições gerais para primeiro-ministro em 67 anos de império. O império não era as mil maravilhas, mas foi melhor do que qualquer período republicano. Mostre se teve algum período republicano de maior estabilidade sociopolítica e econômica do que o período imperial. Então, quer dizer, Arlindo, nós usamos grande parte desse programa aqui para apresentar números, para apresentar dados, para apresentar equações. Eu acho que os republicanos aí, do ponto de vista matemático, eles foram massacrados aqui hoje. Do ponto de vista matemático, eles foram massacrados. Eles podem até querer um debate aí, eu tô à disposição de debate em qualquer lugar, né, do Brasil, como eu sempre participo. Agora, é aquele negócio, vai ser difícil derrubar uma condição como essa que nós apresentamos aqui hoje. Rogério Mendes, boa noite.
Boa noite, meu querido. Anauê. Tudo bem, Cássio? Como é que vai? Marcão, tudo bem? Boa noite, bem-vindos todos aqui ao trechinho finais aqui da Web Rádio Brasil Imperial, direto do estúdio de São Paulo, congratulando todos aí no momento presentes, e também o beijão pro tio Arlindo, de Cerqueiro, Cássio. Como é que você está indo, Cássio, meu querido? Faltou a gravata dessa vez, viu? Sei, exatamente. Faltou a gravata. Mas tá aqui, ó, o símbolo tá aqui, ó, o símbolo. Bateu o símbolo. O símbolo tá aqui, ó. Ô, Rogério, Marcão, me diz uma coisa, o que você falaria para o povo brasileiro? Continua livre a monarquia, Marcão? Hein, Rogério, o que você falaria sobre os benefícios da volta da monarquia para o povo brasileiro? Repete, meu querido, que eu não entendi. O que eu falo? Quais os benefícios com a volta da monarquia para o povo brasileiro? Vamos começar do início. Só um detalhe que eu vi o Cássio falando um negocinho, eu só quero contar um negócio. O Cássio, eu não me lembro qual foi desses pilantras aí do STF, tá? Ele comentou uma coisa sobre a Constituição, e eu não me lembro qual foi deles. E ele comentou que a Constituição do Império foi o que mais durou, mas não quis comentar, mas ele falou assim, mas esse é outro assunto, né? É que mais durou, mas não tem Constituição do mundo que durou. Não existe. Todos tiveram seus problemas. Você sabe muito bem que na Inglaterra é a Carta dos Barões, a Carta Máquina, que se fala como se fosse Constituição, mas não é. O que manda é as leis que eles criam e que eles podem alterar, de acordo com o jogo. Mas a Constituição, para ser alterada, também, mas é mais difícil, seria a famosa PEC. A Constituição americana tiveram umas PEC, a nossa tiveram umas pequenas PECs também, no Império. Mas acontece que todos têm que ver que exatamente o que pesava muito no tempo do Império não é só uma Constituição que era respeitada mesmo, mas o vigilante, que era o poder moderador. Entendeu? E nesse ponto, o próprio Dom Pedro II, magnânimo, ele reconhecia que ele cedia das funções de chefe de Estado. Ele também era um gestor público. E todos tinham medo dele. Medo quer dizer respeito, temiam, porque respeitavam o imperador. Aquele era um homem digno. Entendeu? Mas isso de conchavos, como fazem hoje, centrão, negociar, teve também no tempo do Império. Teve. Entendeu? O que a monarquia pode trazer de benefício para nós? O que nós não tivemos na República, e quando teve, foi forçada. O que é? A estabilidade econômica, social e política. Política, para mim, é política mesmo. Que a conversa política, quando é economia, não tem política, esse negócio, mas a política econômica não tem. É a regrinha. 1 mais 1 é 2, 2 menos 1 sobra 1. Recebeu, entrou dinheiro, gastou, sobrou, não sobrou, tem que economizar para o nosso pão, para o nosso leite amanhã. Essa, assim, a economia é isso. É a liberdade de você vender o que quiser. Sendo drogas, tendo coisas erradas, você vende, faz. Eu sou mais liberal no momento. Eu sou conservador, mas também sou mais liberal. Tem que haver uma balança entre conservadorismo e liberal. Isso tem que ver. Então, para nós, é tentar colocar a casa em ordem. Mas depois de 130 anos destruindo o país, eles querem jogar o abacaxi podre para nós descascarmos, fazermos suquinho, uma geleia, respirar, renascer um pé de abacaxi para podermos comer algo gostoso. Quer dizer, querem deixar um país destruído para nós regularizarmos, arrumarmos a casa, demolir a casa, demolir o alicerce, reconstruir tudo. Entendeu? A monarquia para nós, hoje, eu vou ter a mesma coisa que ela em 2016. Hoje ela volta para nós como sendo uma enzima catalisadora para a estabilidade, pacificação e união nacional. E a prosperidade. Mas, para isso, temos que mudar a Constituição e tirar todo esse lixo, fazer uma lei, regras de poder você se candidatar. Entendeu? Não temos tiririca, que é uma piada. Já foi uma piada na época, ninguém acreditou. Entendeu? É isso que nós temos que ver. Não podemos ter um tiririca, não temos que ter um Romário.
O Romário ganhou uma fortuna, acabou todo dia ficou devendo, e aí, graças a esse político que ele se fez, restabilizou a vida dele. Quer dizer, temos que ter leis, regras novas para podermos eleger pessoas decentes, honestas, entendeu? Não é ficha limpa, não adianta nada. Tem que ser com a ficha limpa, clorificada, entendeu? Um detergente para o Estado. Não tinha plástico em cima dos políticos para enganar o povo de novo. Entendeu? E o Pelé estava certo. Quando acho que 5 anos eu tinha, na época, 20 anos, quando o Pelé falou que o povo não sabia votar, ele falou verdade. Vai ter que votar. O pau do Pelé, e o Pelé estava certíssimo. O povo não sabe votar. Agora, com pouco tempo atrás, aí os anos passados, estão lembrando disso. E estavam concordando com ele, pessoal. O povo não sabe votar. Não sabe. Vamos falar boa noite para o César Jacques. Pois é. Agora, para você ver, o Cássio, o Marcão, nós temos uma liberdade, não é Estado mínimo. O pessoal se confunde muito com o Estado mínimo. Tá? Devemos ter um Estado mínimo, enxugar, fazer uma nova administração. Os bancos fizeram isso quando entrou a era da informática. Os bancos fizeram isso. É assim que também tem que fazer. Temos que reorganizar tudo, reestruturar, fazer reengenharia. O agronegócio eu não mexo. Eu não mexeria no agronegócio. Está indo bem, continua, vamos dar apoio para a exportação, fazer hidrovias, ferrovias, para transportar todos os produtos que são produzidos agrícolas. O agronegócio tem que ser investido mais ainda, apoiado. Às vezes não é só investido, não. Hoje, eu acho que hoje a parte do Estado de dinheiro é menos que no passado, mas deixou para o pessoal a iniciativa. Então, nós temos que fazer isso, porque uma que é boa para nós. É tudo isso que eu falei. O professor ontem, o Ezequiel falou, os monarquistas, ele tem que manter foco, esperança. O que mais, César? Você lembra? César, vamos falar boa noite para o César, Rogério. Foi 3 coisas, era foco, esperança e persistência, uma coisa assim, não me lembro. É isso que nós temos que ter. É obrigatório. Rogério, vamos falar boa noite para o César? Boa noite, César. Ô, César, querido, fala aí. Eu tava esperando o Rogério terminar de falar, ele não parava, meu. É porque eu não tenho o canto da sereia. O Rogério fala muito. Eu não falo muito. Eu estou puxando conversa, entretendo o pessoal e tentando elevar mais o nível do debate, que o Cássio e o Marcão sabem fazer isso muito bem. Eles falam muito bem mesmo. Boa noite, Cássio. Ótimo. Boa noite, Arlindo. Boa noite, o Cleiton, meu ídolo, o meu fã. Ô, Cássio, já estamos aí com quase 1h30. Você quer dar as suas coisas? Bom, vamos deixar você por último. Você é o convidado, vamos deixar você por último, né? Rogério Mendes, o que você mais tem rapidamente, hein? Para falar sobre os benefícios aí do brasileiro com a volta da monarquia. Rogério? Da volta da monarquia? Acabou? É uma luta. Mas mudou muito, cresceu muito, viu? Ontem vi uma postagem, foi aquela pessoa da Liga Monarca Azul, lá foi bastante desenho da bandeira, né? E uma pessoa urinando na bandeira, né? E começou aquele debate, né? Estavam falando. O Ítalo Lorenzon, e fala uns caras falou besteira lá, que aqui não está aparecendo, e patati patatá, né? E o Ítalo Lorenzon discordou completamente dele e falou: cresceu, está crescendo e crescendo muito. Então, eu realmente falo que hoje o movimento monárquico cresceu, está crescendo e cresce cada vez mais. Mas é aquele negócio, depende de nós mesmos que temos que lutar por isso. Tá? Então, eu creio que o maior crescimento, mas essa pandemia estragou parte do nosso crescimento também, viu? Para todo mundo, acho. Marcão, suas considerações finais. Olha, eu vou discordar apenas no finalzinho, que a pandemia diminuiu o ímpeto pela monarquia e também por um Brasil melhor. Aliás, foi o contrário. Quando nós estamos vendo um governador impedindo as pessoas de trabalhar, quando nós vemos a saúde sendo cuidada politicamente e não para o bem do povo, as pessoas começam a ver que os políticos estão
dominando tudo e não estão trazendo nenhum benefício. O que eu posso dizer é que a consciência política de que é preciso afastar entre aspas, esquerda, eu não quero nem polemizar a esquerda e a direita, porque para mim a esquerda no mundo ela é um crime organizado, tentaram resgatar o socialismo, mas o socialismo é impossível porque não dá para igualar as pessoas. Então, o que acontece é que eles usam uma teoria de agregar todo mundo e, no fim, só fica ali o povo empobrecido e os líderes mamando nas tetas e virando aí esse pandemônio. Então, agora o povo está entendendo que existe dois pilares importantíssimos da vida de qualquer um. A liberdade de trabalhar. O povo precisa ver que a liberdade de trabalhar é a base de uma sociedade orgânica, natural, sem bandeiras. Todo mundo precisa ter liberdade de trabalhar, ter sua família, enfim, viver a sua vida. E é essa base que é a base do movimento monárquico. E eu vejo também o integralismo já entendendo que sem o poder moderador não consegue ter essa neutralidade política que vai trazer os planos mais importantes e de longo prazo da sociedade brasileira para realmente o benefício do povo. Então eu vejo que está amadurecendo, viu? O pessoal fala de 31 milhões, porque equivale a 13%, 15%, mas na época do plebiscito nós éramos 38%. Onde é que está esses 20 e tantos por cento? Está realmente adormecido, e a cada vez que tem uma informação do governo, ou mesmo Dom Bertrand aparece, ou qualquer príncipe, mais brasileiros vão se tornando monarquistas, porque, na verdade, o monarquista não é o rótulo monarquia, é simplesmente uma sociedade natural. Isso é a monarquia. Não tem rótulo, não existe. Eu vou restaurar uma monarquia. Eu vou restaurar o poder moderador que só pode ser exercido pela família imperial. Se as pessoas entenderem que precisa do poder moderador para fiscalizar os políticos, controlar, harmonizar os três poderes e manter uma estabilidade, aí você vai ver a prosperidade vir dentro dos princípios, dentro dos 10 mandamentos. Então, nós não podemos ter uma sociedade rica sem ter uma alma uma alma digna, uma alma nobre, como diz o filósofo, sei lá de qual é a nacionalidade. Mas ele disse, realmente, nós precisamos de ter uma alma de nobre. Ô, Cássio, o que o movimento monarquista, por que o movimento monarquista quer a volta da monarquia e as suas considerações finais? Bom, agradecer aqui ao Arlindo, né? Agradecer ao César, mais uma vez, ao Rogério, ao Marcão, que esteve aí hoje de forma brilhante, né? Colocou vários pontos aí extremamente importantes, e eu acho que o programa hoje, Arlindo, ele praticamente se tornou até histórico, né? Porque nós chegamos aqui a duas conclusões fundamentais. Os monarquistas, os integralistas que estão nos vendo agora, eu acho que nós chegamos em duas conclusões aqui coerentes, convergentes, né? Primeiro, a volta do poder moderador é urgente, né? E quem deve exercer esse poder moderador é a família imperial brasileira, que é a lídima e legítima representante dos interesses nacionais. As Forças Armadas não vão e não podem exercer o poder moderador, porque elas não têm competência institucional para isso, né? Tem competência técnica, mas não tem competência institucional. Então, nós chegamos a essa primeira conclusão que eu acho que foi fantástica. Quem está nos assistindo aqui, né, sabe que esse sonho de destruir a República e restaurar a monarquia como era há 131 anos atrás é um sonho muito difícil. Mas a implantação do poder moderador, isso é premente. Isso pode ser feito semana que vem, se o pessoal quiser. É só a gente convocar uma nova constituinte e, a partir dessa constituinte, implantar o poder moderador. É facílimo isso daí. E a família imperial brasileira vai
retomar toda a sua importância e a sua responsabilidade histórica, né? O segundo ponto importante que nós chegamos à conclusão aqui foi sobre a questão de colocar a ideia monárquica na rua, e colocar o movimento na rua, né? Fazer propaganda. Quando eu falo colocar na rua, é usar os mecanismos que nós temos, de internet, de mecanismo de mídia social, de rede social, e imprensa também, outros mecanismos que nós temos hoje. Então, são esses dois pontos que são importantes que nós chegamos à conclusão aqui no programa hoje. Eu gostaria de agradecer aí quem esteve presente, quem nos assistiu, né? E dar um anauê aí. Espero que a gente participe de mais programas, né? Estamos aí à disposição para isso. Muito obrigado. Dom César Jacques, eu estou interessado em saber sobre as máscaras aí da Cris Arte e Sublimação. Podemos pedir ainda? Opa, de ponta cabeça não, hein? Tá na mão aqui, Mas ó. vai estar de ponta cabeça. Por isso que nós queremos a monarquia de volta para pôr tudo na ordem certa. Olha a máscara aqui, ó. Democracia cristã. Fechado. Bolsonaro. Quem quiser máscara pode entrar em contato no site da Cris Artes, www.crisartesitu.com.br, ou mandar um zap para a gente aí, a gente direciona. Bom, só para finalizar minha fala, primeiramente pedir desculpas aí ao Arlindo, aos nossos telespectadores, amigos, Marcão, Cássio, pessoal aí. Minutos antes aí, logo depois que entrou o programa do Arlindo, tive uma queda de energia aqui, caiu a internet, aí demorou para eu conseguir reconectar a internet, aí eu estava até falando com o Rogério a hora que caiu aqui, e daí a gente atrapalhou tudo a vida da gente aqui para fazer a retransmissão pela rádio, né, pelo site da rádio, tudo bonitinho. Então por isso que eu não só consegui entrar agora, né. E essa semana nós tivemos o lançamento aí do Twitter do Dom Bertrand, da Casa Imperial, e brilhantemente ele disse lá no Twitter, né? Se a monarquia é um sonho, a República do Brasil é um pesadelo, né? Então, eu termino a minha fala falando sobre isso. O João falou aí, ó, a monarquia é um sonho, a República é um pesadelo, né? Então, deixo as minhas considerações finais nessa frase aí de Dom Bertrand: a monarquia é um sonho, a República é um pesadelo aí. Muito bom aí, João. Obrigado a todos vocês, obrigado, Arlindo, e vamos caminhando aí rumo à restauração da monarquia. Com certeza, né? Um dos maiores benefícios que nós vamos ter aí com a volta da monarquia é a austeridade do Estado, né? Realmente a gente vai ter um Estado necessário, né? Eu não falo Estado pequeno nem Estado mínimo, mas a monarquia vai intervir naquilo que se fazer necessário, né? Que nem fazia Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? E aquela lealdade ao Brasil, o patriotismo e a lealdade principalmente ao povo, né? Porque eles trabalhavam para todos, né? Boa noite aí, Rui. Já estamos encerrando aqui. Então, e aquele velho princípio, né, que Dom Bertrand aceita muito, né, da subsidiariedade, né? O que um órgão inferior pode fazer, um órgão superior não faz, porque está tudo concentrado em Brasília. Então, o Cássio aí, ele comenta muito essas coisas, né? O maior gasto do Brasil é a dívida pública. E por que é a dívida pública? Para manter esse Estado paquiderme, esse Estado enorme. Exato. Então, o segundo gasto maior do nosso Estado é funcionário público. Terceiro maior gasto é com a previdência do funcionário público. Quer dizer, e a gente, essa pandemia aí, entre aspas, né, foi boa porque mostrou, né, a gente está na era da luz,
o sistema mostrou a cara, né? Que nós realmente estamos há muito tempo escravos desse sistema e desse Estado, né? Eles nos controlam com impostos, que nem barbaridade de PVA, que você, a hora que você compra, você já paga 12, 15, 20 mil de impostos, em 2 impostos só, e você continua pagando imposto do carro a todo ano. Quer dizer, é uma gozação que o Estado brasileiro faz com o brasileiro, né? Espero que o brasileiro, né, que esteja aí dormindo, realmente, né, acorde e veja a realidade, né? E realmente, que nem o Cássio falou, nós devemos fazer, sim, ativismo político, porque a monarquia é só um meio para nós atingirmos o fim, que é a felicidade do povo brasileiro. Isso, sim, nós devemos estar preocupados. Nós somos patriotas, por isso que nós somos monarquistas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, agradeço aí todos que tiveram. Ô, Cleide, você não pode faltar, viu? Você realmente é uma figura. Eu adoraria ter um monte de gente que nem você aqui no nosso chat, né? Você realmente alegra nossas lives, né? Agradecer aí o Cleiton, a Cícera, o Rui, teve muitos outros aí que deixa eu ver aqui, o Osmar, um abraço aí para você, Osmar. Deixa eu ver que teve mais alguém aqui. O Rogério mesmo não conheço. O Rui Carlos, o nosso querido João Paulo Guedes. Realmente é por causa de ativista que nem João Paulo Guedes, Rogério, né? E muitos outros, né? Esses dois que estão aqui, eu estou citando, que foram para a rua, né? Que nem eu e o João já tivemos na Paulista, aquele mundaréu de gente, só nós dois lá, segurando uma bandeira de 24 metros quadrados. Realmente, eu dou valor para quem está lutando pelo nosso país. Seja agora uma república, ou seja o que for, nós estamos lutando pelo nosso país e pelo nosso povo. Agradeço a tudo e agradeço a todos. Agradeço a participação aí do Cássio, do Marcão, sempre solícito, o nosso querido mosqueteiro Rogério Mendes. Esse cara também, o povo brasileiro deve muito a esse cara aí. Realmente, a gente precisa fazer uma entrevista com esses meninos aí para realmente vocês conhecerem o trabalho que eles fazem, né? Muitos monarquistas aí não divulgam o trabalho que fazem, né? Então, um beijo no coração, obrigado, tchau, fui. Não, Não sai não, Cássio.